Oi, vamos começar aqui com a próxima parte da matéria. É, efeitos especiais aí, ó. Só choveu, beleza. É, então vamos lá passar basicamente aqui sobre como criar repositório, etc, né, no link no GitHub. Aqui a gente na verdade pegou um repositório pronto. A gente pode dar clone aqui, clicar no code, pegar o link e dar clone nesse repositório para o nosso computador. É, aqui a gente está vendo como é a configuração para a gente criar um GitHub page, né? Então a gente vai clicar aqui em cima em Settings, depois Pages, aí a gente vai selecionar Main aqui e dar Save. A partir daí ele vai começar a tentar rodar ali o seu projeto para deixar a página no ar. E, enfim, acho que eu tenho um aqui recente. Se tiver logado. Hum, só precisa achar, né? Que não foi esse. Então, vamos ver se esse aqui tem alguma page aqui. Aqui. Aqui e tal, tem a page aqui. Então você consegue achar o link aqui mesmo. Vamos lá, voltar. Então esse é o processo. Você consegue editar no VS Code e tal, código, e aí vai aparecer coisas diferentes. Então vamos para a próxima parte aqui. Código-fonte, codificação e linguagens de marcação de texto, ou seja, HTML, né? Que vai ser o exemplo tratado aqui, que é uma linguagem de marcação de texto. Não é uma linguagem de programação. Uma linguagem usada para programar, mas não é uma linguagem de programação se você levar em conta os conceitos necessários. Tipo, tal lugar não é um país, é um distrito, sabe? Mesmo que as pessoas tenham nacionalismo lá, às vezes não é considerado um país para o mundo. Então, HTML não é considerado uma linguagem de programação. Ok, os objetivos aqui são saber controlar a codificação de arquivos de texto, entender o que são linguagens de marcação de texto e criar documentos estruturados com linguagem de marcação. Arquivos em texto puro, plain text files. Arquivos de texto puro, plain text, são os que contêm dados representados apenas por símbolos legíveis e nenhum outro código de formatação ou estilo. É formado por uma sequência de bytes representando caracteres. Caracteres especiais exigem mais de um byte. A regra que diz exatamente quantos bytes um caractere especial possui chama-se codificação ou encoding. É bom lembrar esse nome aqui, ó. O que é o encoding? É a regra que diz quantos bytes um caractere especial possui. Top. Encoding, codificação. Editores de texto puro geram um arquivo de texto em uma determinada codificação. Um leitor deve saber em qual codificação o arquivo foi criado para uma visualização correta. É interessante. Se você, por exemplo, é, pega um texto. Vamos supor que você abre o seu Google Translate lá e coloca que é um texto em inglês para traduzir português. Mas na verdade o texto está em alemão. Não vai dar certo, tá ligado? Você vai continuar com o texto em alemão. Então, você precisa. O seu leitor precisa saber qual a linguagem que tá, entendeu? Qual a codificação tá, para conseguir transformar em algo que você visualize corretamente. Basicamente é isso. Unicode, criado para fornecer conteúdo em qualquer linguagem humana existente. Fornece um meio de associar um número único a cada símbolo. Evita conflito entre computadores, programas e documentos. É um padrão internacional amplamente adotado e tido como padrão em vários sistemas operacionais modernos. É recomendado pela W3C como a codificação mínima necessária que um agente usuário, navegador, deve ter de suporte. Bom, né? A gente vê aqui ó, que o Unicode foi subindo, enquanto US Only e Latin, né, e Latin subiu aqui, mas desceu. Então o Unicode está basicamente dominando aí o mundo hoje em dia, como a codificação usada, né? Vamos lá. Tem a fonte aqui, ó, Unicode. Então tem a opção também, às vezes, quando a gente está estudando, de perguntar para o GPT. Ó, a gente abre um chat aqui.
Me explique brevemente o que é Unicode. Unicode é um padrão universal de codificação de caracteres que permite representar e manipular textos de praticamente qualquer sistema de escrita do mundo. Ele atribui um código único para cada caractere, independente da plataforma, programa ou idioma. Principais pontos: universalidade, compatibilidade, codificações e objetivo. Tá, vamos na universalidade. Abrange alfabetos como latino, grego, cirílico, ideogramas chineses, japoneses, coreanos, entre outros. Compatibilidade. Suporta caracteres especiais, emojis, símbolos matemáticos e outros. Codificações. Pode ser implementadas em diferentes formatos, como UTF-8, mais usado na web, UTF-16 e 32, né, usado em outros lugares. Mas o UTF-8 é bem importante, a gente vai falar dele daqui a pouco. Objetivo resolver problemas de incompatibilidade entre sistemas que usavam codificações específicas, como ASCII, ISO 8859, etc. Unicode facilita a comunicação global em aplicações digitais, garantindo que textos sejam exibidos corretamente, independentemente da localização ou do idioma. Top. Vamos lá. Eu uso aqui o Unicode hoje em dia e tal. Aqui dentro do Unicode, a gente tem o uso do UTF-8 como principal padrão, né? É, editor escreve, o leitor lê. Aqui, ó, tá no UTF-8 aqui, acho que dá pra mostrar aqui no meu VS Code. Ah, não, aqui não tem. Tem aqui, ó, encoding, UTF-8. Bom, né? É, então, o texto que vai mostrar, ó, se você deixar, você escrever o texto, aí se você for trocando, ele vai mostrando coisas diferentes. Por exemplo, se você pega esse texto aqui, ó, com acento e tudo mais e coloca na ISO, os acentos ficam assim. Quem nunca viu um site bugado assim na época? Você coloca em outras paradas, às vezes vai bugando. Enfim, vamos lá. É importante entender qual codificação o seu leitor está criando. Uhum, legal. Boa parte dos problemas de codificação pode ser resolvida ao observar se a codificação está sendo mantida ou convertida corretamente. Nessa disciplina, vamos usar o UTF-8 para editar os arquivos e informar ao navegador qual é a codificação das páginas. Linguagem de marcação é uma forma de se criar documentos estruturados utilizando apenas texto puro. Trechos do texto recebem uma marcação, essa marcação possui um significado associado. Quando esse texto marcado é processado, seus elementos podem ter exibição ou função redefinidos de acordo com a aplicação. É uma forma de facilitar a interpretação do conteúdo para o computador sem usar a linguagem natural. Tipo aqui, ó. Tá falando que isso aqui é o body, isso aqui é o título. Não é, o H1 não é título em linguagem humana, mas para o HTML é título. Esse título aqui é o quê? É o cabeçalho do site. Fica lá em cima mostrando, sabe? Esse título aqui é pro texto do site. Por quê? Isso aqui fica head, isso aqui fica no body. Top. Exemplo abstrato, análise gramatical de uma frase. O gato subiu no telhado. A gente tem o sujeito, predicado, verbo, objeto. Como indicar isso para o computador na linguagem de marcação? Aqui, ó, a gente mostra e tal. Ok. Linguagem de marcação. Para descrever uma estrutura usando um arquivo texto, precisamos usar um sistema de marcação. As linguagens de marcação de texto se baseiam em etiquetas embutidas no próprio texto puro. Sistema de etiquetas para marcar início e fim. É popularmente conhecido como tags, né? No inglês, isso aqui são as tags do HTML, que em português é etiqueta. A gente pode até mostrar o translate. É, aqui, vamos mostrar. Tag, vamos ver o que vai virar. Marcação. Vamos colocar etiquetas. Labels. Aqui, ó. Terceira tradução, tag. Top.
E aqui a etiqueta é a segunda tradução. Então, resolvido? É etiqueta de abertura e de fechamento. Ou seja, quando a gente vai abrir uma tag aqui, vamos supor que a gente vai abrir uma tag de parágrafo, é um P, ela abre e ela vai fechar também. Nesse caso é uma extensão que faz isso para mim no VS Code, mas você vai ter que abrir, fechar e colocar o texto aqui entre elas. Hoje os navegadores entendem quando você não fecha, tem um site do Google que mostra esse exemplo, mas o ideal é você seguir as normas e fechar. É, aqui tá mostrando aqui e tal. Uhum, não é assim. Isso é estranho. Mas ok, vamos ver. É, P. Olha lá, não aceita legal não. Vamos ver. Não aceita. Temos um error aqui. Vamos lá. Exemplo, marcando o sujeito. Tá, eu vou fazer, ó. Frase. Frase inteira, né? Aí o sujeito, ó. O gato tá entre o sujeito. Então, o sujeito é o gato. Aí, beleza. O resto da frase faz parte da frase, enquanto o gato faz parte do sujeito. Agora vai querer adicionar o subir no telhado em predicado. Então vai ter que colocar predicado ao redor do subir no telhado. E depois verbo ao redor do subiu. Entendeu? E depois objeto direto ao redor de no telhado. Provavelmente ele vai fazer isso, ó, predicado, verbo e objeto direto. Top, aí ficaria assim, ó, o gato, predicado, né? Interessante, né? Vendo com português como ficaria o código disso. Uhum. Aqui, frase. Aí dentro da frase tem um sujeito que é o gato. E tem um predicado, que dentro do predicado tem o verbo e o objeto direto. Enfim, essa é a organização que fica. Ah, interessante. A relação entre essa estrutura. Frase é a raiz. No caso aqui, por exemplo, a gente tem o body, tá ligado? O HTML, são as raízes. Sujeito, aqui no caso, essas são do mesmo nível e são filhas da mesma raiz, né? Então elas são irmãos. E o predicado é pai do objeto direto é filho do predicado, enfim, sacou? E folha aqui é o texto, né? É o tá escrito ali, é o cru. Ali, ó, do inglês, leaf, parent, child, root. Bom, melhor ver em inglês. Linguagem de marcação, atributos. Os chamados atributos permitem acrescentar dados a um elemento HTML. Devem sempre ser definidos na etiqueta inicial, devem ter uma identificação, um identificador ou nome, podem ser associados a um valor representado por um símbolo de igual. Recomenda-se envolver o valor em aspas duplas ou simples, e é obrigatório quando esse incluir espaços em branco. Ou seja, dentro da tag, a gente vai adicionar, por exemplo, o atributo, sei lá, nome igual, aí já adicionou as aspas aqui, fulano, entendeu? Aí o nome desse H1 aqui vai ser fulano, a gente consegue usar isso futuramente. Então, esse exemplo aqui tá errado, tem que ser mais assim, ó. Top. E tem como adicionar mais um atributo. Legal, bom exemplo. Sobrenome ciclano. Legal? Não precisa de vírgula e tal. Tanto que a gente pode ver aqui no meta, aqui, ó, da estrutura básica, tem aqui o nome, e aí sem vírgula já tem o outro negócio aqui. Beleza? A linguagem de marcação define parte dos atributos. Atributos são considerados dados extras de um elemento. Alguns mudam o comportamento ou exibição do elemento, mas não são conteúdo. Bom, interessante. A linguagem de marcação vai definir alguns atributos para cada elemento e outros gerais. Por exemplo, o HTML define o atributo ID para representar uma identidade de um elemento no documento. Seu valor deve ser único na página.
Ou seja, se a gente tem um P aqui e a gente tem outro P aqui, o ID desse aqui pode ser 1, mas esse aqui não pode ter ID igual a 1 também. Vai dar conflitos. Então esse aqui teria que ter ID igual a 2. Atributo class vai representar a família. Com a class é mais fácil você colocar um CSS para esse P em específico. Então class é igual a vermelho, por exemplo. Você vai deixar esse texto aqui em vermelho. Você vai definir essa classe vermelho lá. Pera aí. É melhor colocar background vermelho. Aí você pode colocar assim, você pode colocar assim, do jeito que você tiver no seu projeto. Enfim, escrevi background errado aqui. Uhum. Atributo class, vários atributos prefixados com data menos para definir dados específicos da aplicação. Aham. Vou pesquisar aqui. Me fale, pesquisando no GPT, sobre atributos data menos. Vamos ver. Isso é uma forma de incluir informações personalizadas em elementos HTML. Ah, tá. Data traço user traço ID, data traço role. Ok. Isso aqui tem a ver com DOM que a gente quer. Não sei o que lá, Object Model. Esqueci o nome. Vamos pegar aqui rapidão. Document Object Model. Acho que a gente vai ver um pouco mais pra frente isso. Enfim, vamos continuar aqui, né? O tempo é escasso. Vários atributos referentes à acessibilidade do conteúdo com aplicação. Sim, conteúdo ou aplicação. Tá uns errinhos de português, mas dá pra entender o que tá falando. Então vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura básica do HTML, que foi o que eu escrevi ali, né? Doctype, HTML, exclamação doctype, tipo de documento, HTML. Aí no HTML aqui, ó, que engloba o resto todo, a linguagem daquele negócio, desse arquivo, que é PT de português, no head, que é o cabeçalho ali, a gente define algumas coisas, tipo meta, charset, que é o nosso encodificador, né? Encoder, no caso, decodificador, que é o TF8. Aí tem o título, que vai ser o que aparece aqui em cima, ó, DCC 202, é isso aqui, é o título desse site. E aí no body a gente tem um conteúdo do site ali e tal. Tem outras coisas ainda, mas enfim. Isso aqui é o básico da estrutura do HTML. Pode ver que no meu aqui tem até umas coisinhas a mais, é o viewport, content width, device width, é o que é tipo coisa de... nesse caso aqui desse aqui é coisa de resolução e tal. Esqueci a palavra. Enfim, mas não vem ao caso não. Necessário não. Vai descrever como o seu navegador deve interpretar o seu código e tal. Top. Tá falando sobre cada linha. Aqui o doctype vai interpretar como HTML. Aqui é a linguagem, a raiz do documento. Ó, a gente sabe então que o HTML é a raiz. Naquele texto lá, naquele exemplo seria a frase. Aqui a gente tem o head, que é a cabeça. Define a codificação do documento. Top. Beleza. Char set. Char de caráter, né? Caractere. E set de setar, né? Título, body, top. Elemento que envolve todo o conteúdo do documento, né? Tudo que vai aparecer na página. Ah, aqui ele tá falando sobre essa adição aí do viewport. Cadê? Um metadado que não é considerado básico, mas é muito importante para acessibilidade e uso em dispositivos móveis é o viewport. Ele diz ao navegador como desenhar a sua página no aplicativo. Você pode especificar um tamanho fixo ou com o width. Falar que quer usar a largura do dispositivo. O Initial Scale 1.0 define o zoom inicial. Top. E aqui tem mais informações. Quanto tempo deu essa? 19 minutos? Eu vou postar e vamos para a próxima parte da matéria, porque vamos correr.